Boa noite a todos. É com muita satisfação que estamos juntos mais uma vez para a nossa reunião doutrinária na Casa da Esperança. E vamos começar a atividade da noite elevando o nosso pensamento, buscando a companhia e a presença dos emissários espirituais, que eles possam nos envolver em paz, harmonia, tranquilidade, que Jesus possa estar ao nosso lado, permitindo-nos cada vez mais ter a inspiração necessária para percebermos as lições do Evangelho, trazermos para o nosso dia a dia e procurarmos sempre continuar a jornada, buscando a transformação, o crescimento, buscando estarmos alinhados com os aspectos positivos para o nosso crescimento. Que Jesus possa nos abençoar, estar sempre presente em nossa vida, que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4. Ficam essas mensagens para a nossa reflexão. E no trabalho dessa noite nós vamos continuar com a leitura, com o estudo do livro Jesus no Lar, hoje com o capítulo 26, o valor do serviço. Vamos começar entendendo o título do capítulo, o que é que ele quer nos trazer. Quando fala assim valor, valor é o quê? É a possibilidade de se quantificar a importância de alguma coisa. E serviço, evidentemente, é a ação, é o trabalho. Então, a importância do trabalho, a importância da ação na nossa vida. E o texto começa assim: Felipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. Então, valor mais uma vez, né? Destacar o valor da santidade, mostrar a importância da santidade na terra. E o que seria santidade? Se nós formos observar no dicionário, vamos ver que é a qualidade do que é santo, é virtude, é pureza, é religiosidade. Na realidade, a gente sabe que religiosidade é diferente de religião. Joana de Ângeles nos ensina isso. Mas, de qualquer maneira, a questão da santidade estaria sempre ligada à possibilidade de uma devoção religiosa. E continuando o texto, Neo Lúcio vai relatar: o mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. É interessante a gente fazer uma reflexão sobre cada palavra, né? Destacar cada frase que é colocada para que a gente possa perceber a profundidade da história, né? que nos é colocada. Quando ele diz assim, Jesus, né? Para prevenir os excessos de opinião. O que é que se estava discutindo efetivamente naquele momento? Né? Se falava da questão da santidade, da importância da santidade e certamente a relação que essa santidade tem com a questão religiosa, com essa devoção religiosa. Né? Eu diria talvez, fora da religião não há salvação. E mais ainda, fora da minha religião não há salvação. Normalmente a gente se comporta dessa maneira. Nós damos um valor muito excessivo ao título religioso que nós trazemos. Costumamos entender que só o religioso pode ser santo, só o religioso pode ser puro, só o religioso pode ser evoluído. E esse excesso de apego a essa questão religiosa, ou a religião que nós professamos em geral, é que vai às vezes causar fanatismo e, dentre outras coisas, a intolerância religiosa, que tantos males tem trazido
tem trazido para a humanidade. E é curioso, às vezes, quando eu falo de intolerância religiosa, eu sempre penso o seguinte: intolerância e religião são duas coisas que não combinam, são duas palavras que não deveriam estar juntas, porque se a religião tem por finalidade exatamente nos levar à compreensão, ao desenvolvimento do amor, nunca ela poderia estar associada a algum tipo de intolerância. Mas vamos continuar com a história do livro Jesus no Lar. E aí Jesus, então, que vai se colocar dentro daquela discussão, dentro daquela conversa com Filipe, vai começar a narrar a história. E diz assim: certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns, conhecia a lei como ninguém, decorara os mais importantes textos da revelação. Quando passava nas ruas, era saudado por todos, as próprias crianças se curvavam reverentes, fazia a vida perfeita entre os pecadores da época, alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Então Jesus está descrevendo esse fariseu da história. E a gente observa que ele tinha um comportamento perfeito, tinha uma moral elevada, ele conhecia toda a lei, ele tinha decorado todos os textos, né? Talvez ele tenha alguns comportamentos que se assemelhem ao nosso no dia a dia, né? Nós assistimos palestras, frequentamos cursos no centro espírita ou nas nossas igrejas, devoramos toda a obra da codificação e... Bem, quando a gente analisa isso, não estou dizendo que tem nada de errado em assistir, em estudar, em aprofundar o conhecimento. O problema é justamente nessa parte final. E o que é que nós fazemos de tudo isso que estamos aprendendo? O que é que nós fazemos com todo esse conhecimento que nós buscamos? Nós observamos que esse indivíduo aqui da história que Jesus está relatando, esse fariseu, era um homem de boa reputação, mas, como diz no texto, abstinha-se de falar com toda pessoa que ele considerasse impura, tá? Então, é exatamente essas pessoas que precisavam do amparo dele, do auxílio, de todo o conhecimento que ele trazia. Quando nós acumulamos um conhecimento, quando nós estudamos uma doutrina, nós estudamos para quê? Ou nós estudamos para quem? Para aplicar em quem? Com quem? Com quem já sabe? Evidentemente que quem já sabe não precisa desse novo aprendizado, tá? Então, nós temos que conduzir, nós temos que levar todo esse nosso conhecimento para quem precisa. O problema é que nós nos afastamos dessas pessoas que consideramos ignorantes, impuras. Por quê? Porque elas nos incomodam, elas não estão no nosso nível, no nível que nós nos colocamos. Aí eu faria uma reflexão. O que é que nós queremos na casa religiosa, com todo o aprendizado que nós buscamos numa casa religiosa? Será que nós queremos apenas ser um orador fantástico, mais distante de tudo aquilo que pregamos? Nós queremos ser na casa espírita um médium poderoso, apenas com o objetivo de ser admirado por todos? Nós queremos o reconhecimento daqueles que observam o nosso trabalho, sem nos doarmos em nenhum tipo de serviço para essa instituição ou para essa obra? Novamente eu vou destacar aqui que querer ser um bom orador, médium, querer um reconhecimento, são coisas que talvez façam parte da nossa vida, do nosso nível, da maneira como a gente vive. Então o problema não é necessariamente estarmos buscando esse objetivo, mas o como essas coisas vão atingir a nossa consciência, o como elas vão estar no nosso ego, ou como esses elementos, esses objetivos podem nos fazer elevar demais a superioridade ou a nossa vaidade. E eu queria destacar mais duas coisas que tem nessa descrição que Jesus faz desse fariseu. Ele coloca assim: alimentava-se frugalmente, né? Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, nos disse Mateus. E uma outra coisa que ele coloca é: vestia túnica sem manchas. A gente aí recorre novamente ao Evangelho. Vós sois como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Tá? Eu estou destacando essas características desse fariseu da história que Jesus está relatando, exatamente para a gente entender quem ele era, o que é que ele valorizava, como ele se comportava com tudo aquilo que ele tinha, com todas as suas qualidades e as suas características, e sobretudo para a gente tentar avaliar o quanto ou em que
nós nos identificamos com ele, ou nos identificamos com isso, né? Às vezes nós temos uma boa aparência, um comportamento perfeito, um desenvolvimento intelectual, somos conhecedores de muitos princípios da doutrina. E o que é que nós podemos oferecer ao mundo com tudo isso que nós conseguimos? Com todas essas características ou com todas essas qualidades, né? Certamente poderíamos oferecer muita coisa. O que é que nós podemos oferecer com tudo aquilo que já conquistamos até aqui? Certamente muito poderíamos fazer. Mas já conhecemos o fariseu da história, vamos continuar a leitura para a gente entender a reflexão de Jesus. Acontece que houve uma grande peste nessa cidade próxima de Jerusalém. E um anjo do Senhor desceu para socorrer os necessitados e doentes. Esse anjo necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar. Vamos refletir mais uma vez, tá? Eu diria assim, que o anjo vem ajudar, mas essa ajuda que é encaminhada pelo Pai, essa ajuda que é encaminhada por Deus, na realidade ela precisava, diria, de representantes aqui na Terra, né? O anjo, ou Deus, precisava das nossas mãos para fazer realizar o seu trabalho, ou a sua vontade, né? Permitindo que nós assumíssemos o nosso papel na criação. Mais uma vez vamos recordar Mateus quando ele diz, né? Quando fazes a um desses pequeninos, é a mim que o fizestes. E mais adiante, nesse mesmo capítulo, nessa mesma parte do Evangelho, quando se refere às pessoas que não fazem nada de positivo, Mateus vai dizer, se negou a eles, foi a mim que não fizestes. Então, é através de nós que Deus vai se manifestar, ou vai se fazer presente na terra, na criação, em diversas atitudes. Ele precisa, repito, como está colocado aqui no anjo, ele precisa das nossas mãos, né? Então o anjo vem para atender os necessitados e precisa de alguém que possa efetivamente fazer aquele trabalho, né? E ele vai procurar quem? Dentro dessa colocação que está na história, dentro dessa descrição que foi feita por Jesus desse fariseu, o anjo vai procurar quem? Continua a história. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, lógico, né? Um indivíduo que tinha todas essas qualidades deveria ser o mais propício, o mais adequado para atender às necessidades do anjo, para se fazer o representante de Deus naquele momento em que a terra precisava tanto de ajuda, em que aquela cidade precisava tanto de ajuda. Então, continuando, lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido pelos votos de perfeição espiritual, mas o devoto se achava mergulhado em suas contemplações de pureza. Não lhe sobrava espaço interior para ajudar no socorro às vítimas. Como cooperar se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como um vale de imundície? Então, se lembre que anteriormente, quando nós estávamos vendo a descrição desse fariseu, eu já tinha dito, né? Jesus já tinha colocado, abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Então, ele não queria o contato com esse mundo que ele considerava vulgar, com esse mundo que ele considerava um vale de impurezas. Por quê? Porque ele estava mergulhado na sua própria pureza, ele estava mergulhado no egoísmo, na vaidade, na sua superioridade, estava voltado só para o seu umbigo. Ele não queria se misturar. Eu não quero me misturar com ninguém, vou ficar no meu pedestal. Não se aproximem de mim, deixe onde eu estou para não me macular, para não me manchar de alguma forma. Então era mais ou menos esse o comportamento daquele indivíduo. E aí a gente fica refletindo, né? As atitudes, as ações do homem mais puro que passou pela terra, como nos ensina a doutrina, que foi Jesus. Com quem é que ele andava? Com toda aquela luz, com toda aquela pureza, com quem é que ele andava? Com doentes, com leprosos, com malfeitores, com pessoas que eram odiadas pelo povo, como os publicanos, com prostitutas, né? Era com essas pessoas que ele andava, porque eram esses que precisavam das suas lições, do seu evangelho, da sua presença, da sua palavra, do seu amparo. Era para isso que ele estava ali. Eu me recordo, já citei em uma outra oportunidade, mas eu me recordo um trecho do livro 11 Minutos, de Paulo Coelho, onde em um dado momento ele relata a história de uma prostituta lá na França que ela começa a refletir sobre a vida e resolve transformar a sua vida. E vai para onde? Vai para a igreja, vai procurar a igreja para que lhe dê um apoio nessa sua busca de regeneração. E o padre expulsa ela da igreja.
Qual é a finalidade da igreja? Para quem a igreja deve estar aberta? Para os santos não vão precisar. Exatamente para aqueles que querem se transformar efetivamente, né? E aí a história vai continuar, né? Esse indivíduo, esse fariseu, não atendeu aos chamados do santo, e aí ele vai continuar procurando outras pessoas, de preferência outras pessoas que fossem amantes, fossem conhecedoras da lei, outras pessoas que conhecessem o evangelho, pessoas que fossem inteligentes, que fossem estudiosas, enfim. Se ele viesse hoje na Terra, talvez ele fosse procurar ajuda onde? Nos centros espíritas, nas casas religiosas, né? Nas palestras, nos grupos de estudos, enfim. As pessoas que estão se preparando, teoricamente, para isso através do estudo, através do conhecimento da doutrina, né? Então, continuando, o mensageiro recorre a outras pessoas amantes da lei, como eu disse. E o texto vai nos informar: nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Então, nós queremos ser santos, mas mergulhados só em nossas contemplações, não é? Pensando só na gente mesmo, não deixando espaço mental para perceber o outro, para enxergar a necessidade do outro, para escutar o chamamento de um anjo para o trabalho, não é? Às vezes aquela inspiração que nos vem para fazer determinada atividade, mas não encontra espaço mental, porque nós estamos muito voltados para dentro de nós mesmos, preocupados só com o nosso ego, só com as questões muito pessoais. Aí perdemos essa oportunidade, não mostramos o valor que estamos estudando, que poderíamos construir. Não praticamos tudo aquilo que conhecemos, não nos fazemos presentes na obra de Deus, não aproveitamos a oportunidade para dar o testemunho. Então esses estudiosos preferem não se arriscar, talvez porque eles conhecessem as suas fraquezas, percebessem que não iam conseguir de fato cumprir efetivamente, não é? Então, esses santificados, na realidade, esses conhecedores da lei, como coloca aqui o texto, né, a história de Jesus, são indivíduos, são pessoas que desenvolveram o intelecto, desenvolveram a parte cognitiva, mas lhe falta a parte moral. Falta trazer todo esse conhecimento para o seu próprio coração. Aí a gente recorda a questão 780 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta se o progresso moral segue sempre o progresso espiritual. E os espíritos respondem que é consequência, mas não necessariamente vão caminhar juntos. E mais adiante, os espíritos vão informar que a questão moral, a evolução moral e a evolução intelectual são duas forças que só vão se equilibrar com o tempo, né? Com o trabalho, com a ação, com a efetiva percepção que nós temos da realidade que nós vivemos. Mas o intelectual é mais fácil, a gente termina desenvolvendo antes porque o intelectual é mais fácil. A gente não se compromete com ninguém, não tem que fazer nada para o outro. Conseguimos isso apenas voltados para nós mesmos. E terminamos por fugir da responsabilidade que nós temos, né? Talvez ao estudar tanto as leis, ao perceber, ao decorar todos esses princípios, a gente possa até não praticar nada de errado na vida, ter esse comportamento ilibado que aquele fariseu tinha. Mas também não vamos fazer nada de bom. E a gente sabe que não fazer o bem já é um mal para o nosso desenvolvimento. Então não é só conhecer, a gente precisa vivenciar, praticar. E como é que a gente vai praticar? Aproveitando as oportunidades que nos são dadas, né? Um pequeno momento que a gente toma aquela decisão de fazer alguma coisa em benefício do próximo. Parar de estudar muito e começar a praticar. Eu me lembro que uma certa vez eu estava em um casamento de um amigo e assistia um sermão do padre, quando, assim, para minha surpresa, eu achei interessante, quando ele disse: está na hora de nós fecharmos a Bíblia, pararmos de ler e começar a agir, e começar a praticar. E é exatamente isso que o Cristo espera de cada um de nós, que não ficamos guardando o conhecimento só na nossa cabeça, na nossa mente, que possamos trazê-lo efetivamente para o nosso coração. Porque basta conhecer toda a doutrina, todo o evangelho e não fazer nada, né? Por que saber, ou para que saber, se continuamos tão indiferentes ao sofrimento e à necessidade alheia? Esse estudo teórico que nós fazemos pode ser importante, nos dá uma visão das nossas necessidades, das nossas capacidades, enfim, mas ele é superficial. Ele vai nos dar uma base para nós trabalharmos. Mas o problema é que quando nós estamos muito bem, mesmo com todo o conhecimento, a gente não sabe necessariamente o que é sofrer, a gente não percebe o sofrimento do outro, né? Por a gente estar muito bem, não percebemos o sofrimento do nosso irmão, não damos espaço mental para isso. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, eu não sei o que é fome, eu não consigo entender a fome de um irmão, por quê?
porque eu nunca passei fome. Se a gente não passa pela situação, às vezes, se não dermos espaço mental, a gente não consegue perceber a necessidade do outro. E nesse sentido, é importante a gente refletir que a religião formal que nós adotamos, sozinha, não vai nos dar essa condição, né? É preciso que nós deixemos esse ensinamento que a religião nos transmite entrar no nosso coração, para desenvolver o amor, né? Não adianta nós conhecermos teoricamente o que é amor, definir o que é amor, sabermos tudo sobre o amor. Não adianta eu dizer aqui que eu sei que o amor é tratado no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Ótimo! Eu decorei até onde é que está o texto que fala sobre o amor na codificação. Não é saber o que é amor, é ter. É sobretudo ser amor, né? A gente aí lembra a palestra de Cláudio quando nos falou sobre caridade. Então é ter e sobretudo vivenciar, ser efetivamente o amor quando nós trazemos todo esse conhecimento sobre o significado do amor para o nosso coração. Então a religião formal ela vai nos mostrar o caminho no nosso estudo, mas nós temos que caminhar com os nossos próprios pés, nós temos que caminhar, desenvolver com os nossos próprios esforços. Temos que ter a iniciativa para seguir Jesus. O problema é que nós conhecemos muito e às vezes não fazemos nada com esse conhecimento. E aí eu vou lembrar aqui uma história de Eurípides Barçanufo, né, que é relatada, que muitos de nós conhecemos. Se diz que certa vez ele estava dormindo quando sonhou com Jesus. Só que ele percebeu no sonho que Jesus estava chorando. Ele então, assustado, se aproxima do mestre e diz: Senhor, por que tu choras? Jesus não respondeu nada inicialmente. Ele aí, angustiado com aquilo que ele estava vendo, arriscou perguntar mais uma vez: Senhor, tu choras pelos que não te conhecem? Jesus então olhou fundo nos olhos de Eurípides Barçanufo e lhe disse: Não, eu choro pelos que me conhecem e nada fazem, né? Então ele, se a gente analisar, ele chora pelos que sabem, porque os que não sabem, os que são ignorantes, ainda não percebem, ainda não conhecem as necessidades. Mas os que sabem e não fazem nada, então talvez Jesus estivesse ali naquele momento chorando por nós. Mas vamos voltar à nossa história, né? Porque o anjo estava procurando e não tinha ainda encontrado, já tinha buscado junto a muitas pessoas estudiosas da lei, dos princípios do Evangelho, e não conseguiu encontrar ninguém que pudesse ajudá-lo. E aí ele continua a sua procura, e mais adiante o texto vai dizer, a história de Jesus vai dizer: o anjo então encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, através da inspiração, né, o anjo convidou-o a segui-lo e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Votou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Então, esse criminoso, de fato, resolveu atender ao chamado do anjo, né? Se dedicar ao trabalho. A história vai relatar tudo o que ele fez, o quanto ele trabalhou, o quanto ele ajudou, o quanto ele serviu junto àquele anjo para atender a necessidade de todos aqueles que sofriam naquela cidade, naquela região. E o parágrafo, o relato do trabalho desse antigo criminoso vai terminar assim: e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Então a gente perguntaria, analisando essa história, quem foi o verdadeiro cristão? Foram aqueles que adotaram uma religião, estudaram profundamente, decoraram todas as leis morais, mas nada fizeram? Foram aqueles santificados que o anjo procurou primeiro? Ou foi aquele que trabalhou pelo próximo, resgatando o seu passado criminoso, mesmo sem nenhum conhecimento das leis, talvez sem nenhum título religioso, aquele pecador, aquele antigo pecador, né? Quem foi de fato o verdadeiro cristão nessa história? Aí quando a gente faz a leitura do que Jesus está relatando aqui nesse capítulo do livro, é impossível a gente deixar de lembrar da história do bom samaritano, que vai na mesma linha, vai na mesma reflexão, no mesmo entendimento. Vamos recordar um pouquinho como essa história, como essa parábola.
Tinha um doutor da lei, portanto alguém que era conhecedor de todos os princípios, e esse doutor da lei procura Jesus e pergunta o que é que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna, né, para conseguir o reino dos céus. Jesus inicialmente devolve a pergunta, afinal de contas, se ele era um doutor da lei, ele conhecia perfeitamente o que é que estava nas escrituras, né, o que é que estava escrito. E esse doutor da lei então vai dizer a Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o que está na lei como importante para alcançar esse reino dos céus. Mas depois de responder a Jesus, esse conhecedor da lei, ele volta a fazer uma outra pergunta. Mas quem é o meu próximo, né? Se amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, quem é esse próximo a quem eu devo amar? Vem então Jesus relatando a parábola do bom samaritano. Em resumo, acredito que nós conhecemos a parábola, mas em resumo, o que é que nos diz essa lição? Um indivíduo descia de Jerusalém até Jericó, quando foi assaltado, foi espancado, né, e foi abandonado no caminho, praticamente morto. Para aquele mesmo caminho desce também de primeiro um sacerdote, que olha o indivíduo estendido no chão, mas passa direto. Depois vem um levita, que percebe novamente que aquele homem estava ali em sofrimento, mas também não faz nada e continua a sua caminhada. E aí vem uma terceira pessoa passando no local, que é um samaritano. E quem era o samaritano? O samaritano naquela época era um herético, era um desprezado, era um indivíduo perseguido pelos ortodoxos, né? Desprezado pelos conhecedores da lei. Então é justamente esse indivíduo, eu diria, é justamente esse pária, que é assim que o samaritano era considerado naquela época. Então é justamente ele que se aproxima, tem compaixão daquele indivíduo que sofria naquele momento, leva até uma hospedaria e trata dele. Em resumo, né? Faz tudo o que deveria fazer para aquele indivíduo que estava sofrendo. Depois de relatar, Jesus então pergunta ao doutor da lei: qual desses foi o próximo para aquele homem sofredor? Eu acho que não precisa nem responder, né? Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos lembra que se nós observarmos os diversos ensinamentos do Cristo, se nós lermos com cuidado as parábolas que Jesus colocava, nós vamos perceber que sempre os pequeninos, os humildes, aqueles que eram repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pelos sacerdotes, os que eram acusados pelos doutores da lei, em geral, esses considerados descrentes, todos em geral, são julgados ou eram julgados por Jesus mais dignos do reino de Deus do que os conhecedores da lei. Por quê? Porque esses últimos, esses doutores, normalmente eram orgulhosos e estavam ali representando os poderosos, quer seja do ponto de vista político ou financeiro, né? Então, na parábola do bom samaritano, a gente percebe que aquele doutor da lei que inquiriu Jesus, é lógico que ele conhecia os mandamentos, é lógico que ele sabia qual era a lei e ele sabia quem era o próximo. O problema é que talvez, ou com certeza, ele não praticava aquilo que ele tinha aprendido. E é por isso, certamente, que no final da parábola, Jesus se vira para ele, se dirige até o doutor da lei e diz: vai e faze tu a mesma coisa, né? Bom, já sabe, eu vou transformar mais ou menos as palavras de Jesus, trazer para a nossa linguagem. É como se Jesus tivesse dito assim: poxa, cara, você não já sabe o que é que tem que fazer? O que é que está me perguntando? Vai e faça isso, porque os ensinamentos você já tem, está lhe faltando praticar, está lhe faltando efetivamente buscar o serviço, transformar esse seu conhecimento em uma ação efetiva, tá? Então, exatamente essa busca, ou essa reflexão que Jesus coloca. Nesse sentido, não basta ser um doutor da lei, não basta ser um sacerdote, não basta ter esse ou aquele título religioso, essa denominação religiosa, assistir todas as reuniões doutrinárias, todas as igrejas, enfim, tudo isso é importante para nos dar uma base. Mas nós temos que pegar esse conhecimento e trazer para a nossa caminhada, trazer para a nossa jornada, transformar efetivamente em uma atitude de vida, em uma ação, em um serviço. É exatamente essa mensagem que Jesus nos coloca na parábola do bom samaritano. E Jesus então vai encerrar a narrativa desse texto dizendo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito.
Se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Eu vou repetir: o amor e o serviço vão dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos antes que os justos ociosos, né? E aí, mais uma vez, a gente vai lembrar trechos do Evangelho, quando Jesus nos diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai. Este entrará no reino dos céus, né? Quem é que fez a vontade do Pai? E continua o Evangelho: apartai-vos de mim os que obrais a iniquidade. Obrais a iniquidade, os justos ociosos. Esses não cumprem verdadeiramente as lições que estudam. Nós lembramos de Paulo, na carta aos Coríntios 13, né? Quando ele faz toda uma descrição e depois diz: se não tiver amor, nada disso me servirá. Mas o amor verdadeiro, o amor do ponto de vista na prática, não é se eu não souber o que é amor, é se não tiver, se não praticar, se não vivenciar efetivamente esse amor. Então, para que serve todo o estudo da doutrina que nós fazemos? Nós estudamos muito, mas estamos praticando, estamos trazendo esses ensinamentos para o nosso dia a dia? Aquele criminoso queria se regenerar. Talvez ele não tivesse nenhuma religião, mas ele agiu com religiosidade. Então, efetivamente, esse é o objetivo que nós temos que buscar. A religião em si só não nos dá a garantia. Repito, ela nos mostra o caminho que nós temos a trilhar. E esse caminho nós temos que fazer com o nosso trabalho. Nós costumamos dizer, né, eu sou espírita, bater no peito e dizer, eu sou espírita. E daí? Será que eu sou espírita? Ou eu sou um estudioso do espiritismo, né? Ou estou estudando o espiritismo? Está lá no Evangelho: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço de transformação que ele faz. E transformação é o quê? É dedicação, é trabalho, é busca do desenvolvimento do amor em nossos corações. E Ney Lúcio termina esse capítulo dizendo: e reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. E eu vou me permitir aqui imitar um pouco, né, a atitude de Jesus e dizer que eu encerro as observações, as reflexões sobre esse texto na expectativa de que todos nós, vocês e eu, possamos aproveitar esse momento de repouso que se aproxima para meditarmos, para refletirmos com humildade sobre o alerta que Jesus nos traz, da necessidade de transformarmos tudo aquilo que nós conhecemos da religião, das doutrinas que professamos, em prática, em atitude, em uma vivência verdadeira na busca do desenvolvimento do amor em nossos corações. Muita paz para todos. E vamos orar mais uma vez para agradecer ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui, a possibilidade de refletirmos sobre as lições e, sobretudo, a certeza da presença dos emissários, dos nossos amigos espirituais ao nosso lado, iluminando sempre os nossos caminhos e nos dando forças para continuarmos com firmeza na nossa jornada, na busca da nossa espiritualização. Que Jesus nos abençoe e esteja sempre ao nosso lado. Agradeço a todos mais uma vez a presença aqui na reunião e vamos agora conectarmos com os emissários divinos para recebermos as energias do passe e depois vamos aos nossos abraços fraternos como sempre. Mais uma vez, boa noite e muita paz para todos. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações.
descendo sobre nós.